Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando por aqui para resolver mais uma questão aqui de cinemática, certo? E discutir um pouquinho mais alguns conceitos de cinemática, relembrar sempre que possível, ok? E quem não é inscrito no canal ainda, tá, tá perdendo tempo, porque estou colocando questões todos os dias aqui, ok? Para vocês trabalharem essa parte de lógica e ao mesmo tempo revisar, tá? Os principais conceitos, ok? Não se aprende física sem fazer exercício, gente. Então, se você não consegue fazer sozinho, me segue aqui no canal, que vai ter questões todos os dias, certo? Agora de cinemática nessa série, e mais para frente eu vou colocar de energia, calorimetria, enfim, todas as áreas possíveis, ok? Então vamos lá. Questão 13, tá? Dessa sequência. Então, quem não viu aí as demais questões, que eu deixei aí já no canal, se inscreve lá para seguir, para assistir cada uma delas, pelo menos um pouquinho. São questões de 5 minutos, 4 minutos, ok? Não vai tomar muito tempo de vocês, beleza? Bom, vamos lá. Analisando aqui essa questão, rapidinho, tá? Então vou ler aqui e vou desenhar. Lembre sempre, questões assim, de física, teórica, tente fazer desenhos, gráficos. Se tiver imagem, ótimo, porque aí você já faz a ilustração em cima da imagem. Que é isso que eu vou fazer aqui para vocês agora. Olha só. Lendo aqui, ó. Em um mesmo plano vertical, perpendicular à rua, temos os segmentos de reta AB e P e Q, tá? Paralelos entre si. Um ônibus, ok, se desloca com velocidade constante de módulo V1, tá? Em relação à rua, ao longo de AB. Você tem dois pontos, né? A e B. No sentido de A para B. Enquanto um passageiro se desloca no interior do ônibus, tá? Vou até destacar essa parte aqui, com velocidade constante de módulo V2, em relação ao veículo, tá? Ao longo de PQ, no sentido de P para Q, ok? Então, se vocês observarem a imagem lá embaixo, já vou fazer algumas marcações aqui, tá? O ônibus tem uma velocidade que está para a direita, como ele fala, já vou botar uma setinha aqui, ó. Isso vai ajudar a gente bastante, tá? Qual é a velocidade dele? V1. Vou botar aqui V1, ok? Não sei o valor, mas não tem problema, é uma questão teórica, então pode deixar aí. A velocidade do passageiro que está aqui dentro, ó, que está se deslocando agora para a esquerda, que é essa daqui, ó, do ponto P para o ponto Q, né? A velocidade dele é V2. Vou colocar aqui também, V2, só para a gente ficar mais fácil, ok? V2, ó. Tá joia? Pronto. Já sinalizei direitinho, tá? Aqui fora, esse ponto de A até B em relação ao ônibus, tá? E a velocidade dele é V1. E os pontos P e Q em relação a passageiro. Está se movendo para a esquerda, ok? Vamos ver o que ele pergunta aqui e o que ele fala mais, né? Então vamos lá. Sendo ó, V1 maior do que V2, ou seja, a velocidade do ônibus é maior do que a do passageiro. O módulo da velocidade do passageiro em relação ao ponto B da rua é. Pronto. Veja só. Ele quer a relação de velocidade entre o passageiro e o ponto B. Só que veja, quem é que está lá fora? Nesse ponto B aqui? É o ônibus, tá? Qual é a velocidade que eu tenho desse ônibus? V1. Outra coisa que eu tenho que observar é a posição do passageiro. Ele está indo para onde? No mesmo sentido do ônibus ou contrário? Sentido contrário, né? Eu coloquei a setinha aqui para ficar fácil de visualizar isso. Então, veja, o passageiro está se deslocando para a esquerda e o ônibus para a direita, tá? Essa relação de velocidade que ele está mencionando em relação ao ponto B, né, que é justamente em relação ao ônibus, me diz o quê? Que ele está caminhando, né, por fundo do ônibus no sentido contrário ao movimento do ônibus. Então, ele está se afastando. Se ele se afasta, ok? Existe uma relação na matemática de diminuição. Ou seja, sentido contrário. Só lembrar, sentido contrário, se eu me desloco no sentido contrário a um ponto de referencial, o sinal vai ser negativo, matematicamente. Então, quem é a minha referência? O ponto B. E o passageiro está indo para onde? Está indo no sentido contrário. Sentido contrário, sinal negativo. Então, por opção, se a gente olhar para as opções aqui, ó, a gente já matou a questão. Porque vai ser uma relação entre a velocidade do ônibus e a velocidade do passageiro. E aí,
eu tenho que observar o que é essa relação? Eu vou somar as velocidades ou vou subtrair? Se ele está se afastando do ponto B, aqui que é o referencial que a gente vai adotar esse ponto, que ele deu na questão, nesse caso, está se afastando. Então o sinal é negativo. Então vai ser a velocidade maior, que é a do ônibus, menos a velocidade, né? Ó, velocidade 1, que é a do ônibus, menos a velocidade de quem? Do passageiro, que é V2. Aí muitos falam, mas não tem um valor. Não precisa ter valor, certo? É, só o fato dele definir como V1 e V2 já diferencia, tá? É só para a gente ter uma ideia de que a noção do que está acontecendo com essas velocidades. Tá? E nesse caso específico, essa relação que ele está, esse ponto que ele deu aqui para a gente, ponto B, né? Como referência, se a gente olhar para o passageiro e para esse ponto, certo? A gente tem sentidos contrários, sinal negativo, ok? Então sempre lembrar disso. Então a nossa opção aqui correta seria a letra B de bola, ok? Sem dúvida nenhuma, certo? Se, aí você pode perguntar, e se ele tivesse no mesmo sentido aí do ônibus? Aí, veja, se está no mesmo sentido, sinal positivo. Aí a gente teria duas opções, né, para avaliar. Letra A e letra C, que estaria errado, né? Porque se a gente observar, a soma não vai alterar a ordem. Então, quem pensou dessa maneira, né, já ia perceber de uma maneira ou de outra, certo? Qual seria a resposta. A única opção que a gente teria seria a letra B, tá? Porque a ideia de somar, por exemplo, tem duas opções, a A e a C. Então não poderia ser. Ok? Porque se eu estou somando dois valores, não sei qual é o valor, não importa se eu estou somando V1 e V2, ou o contrário, V2 e V1. Está no mesmo, ok? Então, se quem partir por essa linha de raciocínio também ia conseguir matar a questão tranquilo, beleza? Então, você segue a dica, sempre marque setinhas na figura, nos gráficos, certo? Marque os tópicos enquanto está lendo, porque isso vai ajudar vocês bastante na hora de analisar as opções. Tá joia, gente? Quem não é inscrito no canal, segue o canal aí, certo? Que vai assistir essa série de exercícios aí de cinemática. Eu garanto que vocês vão ter um ótimo resultado nas provas de vocês. Um abraço.